Um pequeno grupo de pessoas veio da Inglaterra de navio e declarou independência, fundando os Estados Unidos. Muitos fugiam da perseguição religiosa e se estabeleceram no continente recém-descoberto da América do Norte, formando 13 colônias na costa leste. O primeiro presidente foi George Washington. Naquela época, a população dos Zezoa era de cerca de 3,5 milhões de pessoas, resultando em uma densidade populacional muito baixa. Isso significava terras vastas e abundância de madeira, favorecendo a indústria florestal. Enquanto a Europa avançava com a Revolução Industrial e começava a utilizar máquinas a vapor, as florestas europeias se tornavam escassas. Os Estados Unidos supriram essa demanda, fornecendo grandes quantidades de madeira. Em 1856, Bessemer inventou o conversor que revolucionou a produção de aço, que exigia carbono, inicialmente extraído da madeira. Mais tarde, o coque substituiu a madeira nesse processo. O país prosperou rapidamente. Porém, essa prosperidade foi construída sobre um massacre de aproximadamente 6 milhões de nativos americanos. A estratégia usada era enganar os chefes tribais, quebrar acordos e, quando os indígenas reagiam, justificar massacres, alegando que eram ataques espontâneos dos nativos. Isso levou ao extermínio quase total das populações indígenas. Em 1848, os Zezoa chegaram à Califórnia e expandiram seu território até suas fronteiras atuais. No caminho, travaram guerras, como a Guerra Elzo-México. No Texas, uma fortaleza em Álamo foi intencionalmente deixada com apenas 260 defensores contra 8.000 soldados mexicanos. Todos os defensores foram mortos, e os Zezoa usaram esse evento para incitar ódio contra o México, promovendo o slogan Remember the Alamo e justificando a conquista do Texas. Nessa época, a população americana já estava entre 20 e 30 milhões de pessoas. O território central do Zezoa era rico em solo fértil, carvão e madeira. O petróleo só começou a ser explorado por volta de 1900, mas o país já possuía vastos recursos naturais. Além da expansão continental, os Zezoa compraram o Alasca da Rússia e anexaram o Havaí, que na época era um reino governado por descendentes do rei Kamehameha. O reino do Havaí pediu anexação ao Japão para se proteger, mas o governo japonês, temendo represálias do Zezoa, recusou. Assim, os Zezoa dominaram o centro do Pacífico. A seguir, os Zezoa miraram nas Filipinas, que estavam sob controle da Espanha. Na Guerra de Independência de Cuba, os jornais americanos espalharam uma mentira dizendo que policiais espanhóis haviam despido mulheres americanas, incitando ódio contra a Espanha. Paralelamente, a Marinha Americana se preparava para atacar as forças espanholas nas Filipinas. Em 1898, o navio de guerra USS Maine explodiu misteriosamente no porto de Havana, matando 266 tripulantes. Sem provas, os Zezoa culparam a Espanha, inflamaram a opinião pública com o slogan Remember the Maine e declararam guerra. Como resultado, tomaram Cuba, Porto Rico, Guam e as Filipinas. Nas Filipinas, os Zezoa prometeram independência aos revolucionários liderados por Emílio Aguinaldo em troca de ajuda contra os espanhóis. No entanto, após expulsar a Espanha, os Zezoa quebraram a promessa e anexaram o país, matando entre 200.000 e 600.000 filipinos. Por volta de 1900, os Zezoa chegaram às portas da Ásia. Expandiram sua influência na China, assinando tratados desiguais e adquirindo concessões ferroviárias. Esse avanço visava cercar o Japão, preparando o cenário para uma futura guerra. Em 1941, os Zezoa entraram na Segunda Guerra Mundial após o ataque a Pearl Harbor, adotando o slogan Remember Pearl Harbor. Após a guerra em 1950, os Zezoa enfrentaram a China na Guerra da Coreia. Depois, invadiram o Vietnã. Para justificar a guerra, alegaram falsamente que um ataque vietnamita havia ocorrido no Golfo de Tonkin. Novamente, criaram um slogan para incitar a guerra: Remember Tonkin. Em 1950, os Zezoa já controlavam toda a costa do Pacífico Asiático. Mais tarde, usaram o ataque de 11 de setembro para justificar a invasão do Afeganistão. Posteriormente, inventaram a acusação de armas de destruição em massa para demonizar Saddam Hussein e obter apoio internacional para invadir o Iraque. Os Zezoa também intervieram na Líbia, derrubando o governo do coronel Muammar Gaddafi sob o pretexto de democracia. Apesar de ser chamado de ditador, Gaddafi implementou políticas como eletricidade gratuita, moradia gratuita para recém-casados, educação e saúde gratuitas, além de subsídios estatais para a compra de carros.
Após sua queda, a Líbia mergulhou no caos e os direitos sobre o petróleo foram transferidos para corporações internacionais. Como se vê, as invasões dos Excelsa sempre foram acompanhadas por mentiras e manipulações. Por fim, quem realmente se beneficia de guerras, conflitos, pandemias e vacinas? Quem eram as pessoas que estavam por trás do governo ucraniano na guerra da Ucrânia de 2022? Se as pessoas não pensam bem, a humanidade continuará presa em um estado de escravidão mental, física e de dinheiro.